Fernando diz a Kátia que Bruno garantiu que não tem nenhuma intenção de ter nada sério com ela, pois ela é apenas uma adolescente sem graça e fantasiosa, além de negar o relacionamento. Kátia não acredita e pergunta por que Bruno perderia seu tempo com ela. Fernando fala que ele poderia estar a usando para informar o que ele e Alessandro fazem. Fernando acha que só Kátia poderia ter contado a Bruno que ele e Alessandro haviam localizado o juiz. Kátia fica nervosa e nega ter feito isso. Fernando não esconde a preocupação de que Bruno esteja manipulando sua irmã, porque ela não significa nada para ele. Fernando a aconselha a abrir os olhos e Kátia chora. Vitória chama a atenção de Raquel por estar bebendo álcool durante a gravidez e avisa que Hernan quer que ela vá até a clínica para fazer outros exames. Raquel diz que está pensando em dar a filha a Roberto em troca do divórcio. Filipa pergunta se ela vai se casar com Ulisses. Raquel responde que Ulisses nunca quer vê-la e inventa qualquer desculpa para não falar com ela. Raquel suspeita de que Roberto tenha feito alguma coisa para afastar Ulisses e, se estiver certa, seu marido vai pagar muito caro. Alessandro, apesar de ser grato a Maura, a repreende pela maneira como se comporta com ele na frente de Maria José. Ela alega que Maria José entende o carinho de amizade que sentem. De qualquer forma, Alessandro deixa claro que ela não deve confundir as coisas só pelo acordo que acabaram de fazer. Assim que Maria José chega em casa, Bruno pergunta se ela e Alessandro já deram o golpe de mestre para acabar com ele. Maria José responde que sim, e Bruno avisa que se ela não votar nele para a presidência, fará com que Pedro seja preso. Maria José não se intimida com suas ameaças e afirma que votará em Alessandro. Bruno a desafia e deixa Maria José nervosa. Paula nota que Maria José está pálida e Ezequiel também desconfia de que algo tenha acontecido. Paula pergunta se a irmã ficou com raiva da oferecida da Maura na empresa, mas Maria José garante que Alessandro não está nem aí para ela. Paula conta com entusiasmo que ontem Roberto levou a ela e Pedro para almoçar em um dos melhores restaurantes e não entende por que Raquel o trata tão mal, pois ela seria diferente. Maria José lembra que Paula não é a esposa dele e Paula sai para ver se encontra Roberto. Rufino é preso e Eric vai até a prisão lhe oferecer ajuda. Eric diz a Rufino que Pedro pode ter o denunciado para se vingar e oferece um advogado em troca de Rufino incriminar Pedro. Rufino aceita e Eric diz que se chama Mário Aguirre. No restaurante, Bruno diz a Kátia que Fernando o ameaçou de o mandar para a cadeia e pede que ela tenha paciência, pois tem a possibilidade de ocupar a presidência. Kátia se entristece com a indiferença de Bruno. Roberto procura Alessandro na empresa e conta que ele e Raquel vão se divorciar, que ela quer se livrar da criança, mas ele pretende ficar com a menina. Alessandro fica indignado com a atitude de Raquel e pergunta se ela tem alguém. Roberto responde que não sabe e que ela é alcoólatra. Raquel cancelou seu cartão de crédito e agora Roberto quer trabalhar para sustentar sua filha. Alessandro se surpreende com a mudança de Roberto e pergunta se ele tem outra mulher. Roberto garante que não, que sente que é hora de mudar, pois cansou das amizades falsas e interesseiras e agora quer fazer coisas honestas. Mateu avisa Ulisses que já está de volta à cidade e os dois marcam de se encontrar em 20 minutos no apartamento de Ulisses. Vitória já não tem cabeça para nada, a não ser pensar em Raquel, que transformou sua vida em um desastre. Cada decisão que ela toma é pior do que a outra, e Fernando que não liga. Nisso, Fernando telefona e os olhos de Vitória brilham. Fernando a convida para dar uma volta no campo arqueológico amanhã bem cedo. Vitória aceita sorridente e um pouco nervosa.
Ulisses diz a Mateu que não vai precisar mais dos seus serviços porque vai atrás de Sandra em outra cidade. Ulisses paga Mateu e o adverte que ninguém deve saber sobre isso. Mateu pede para ficar no apartamento de Ulisses, já que ele vai viajar, mas Ulisses não concorda e o manda embora. Ulisses parte para o aeroporto de táxi e Mateu está à espreita. Alessandro e Vitória conversam sobre Roberto e Raquel. Vitória conta que Raquel não sabe se o pai de seu filho é Ulisses ou Roberto. Alessandro fica passado e pergunta o que eles podem fazer. Vitória confessa que a toda hora se faz a mesma pergunta. Ela se preocupa porque Raquel não parou de beber desde que recebeu a notícia da gravidez. Vitória nunca pensou que teriam tantos problemas na família. Alessandro tenta animá-la, afinal todas as famílias têm problemas. Porém, Vitória não acha que sejam tão terríveis quanto os que eles têm. Vitória se sente culpada pelos erros dos filhos e acha que é um castigo. Alessandro não quer que ela fale isso, pois se fosse verdade, como explicaria o que aconteceu com ele? Vitória acha que Alessandro é um anjo e Alessandro diz que é apenas um homem comum que tenta fazer o que é justo. Vitória acredita que a mãe de Alessandro era melhor que ela, por isso ele é bom. Alessandro lembra que Adriana o gerou, mas Vitória o criou e o fez ser quem é. Ela é sua mãe porque o aceitou como filho. Filipa presenteia o filho de Maria José e Alessandro com algumas roupinhas. Alessandro conta a Maria José que Raquel não quer o filho e nem sabe se o pai é Roberto ou Ulisses. Maria José fica chocada e Alessandro diz que por mais liberais que Roberto, Raquel e Ulisses sejam, não podem tratar uma criança com tamanha irresponsabilidade. Alessandro decide conversar com Ulisses para saber qual será a sua atitude diante da gravidez de Raquel. Alessandro vai pegar o endereço de Ulisses com Raquel e ela pede que ele não o obrigue a se casar. Alessandro encontra Mateu no apartamento de Ulisses. Mateu diz que Ulisses foi viajar e o deixou cuidando do apartamento, depois mente que não tem o telefone do amigo. Alessandro pega o celular de Mateu e avisa que não está de bom humor. Em seguida, Alessandro liga para Ulisses do celular de Mateu e exige que ele volte imediatamente por conta da gravidez de Raquel, ou irá buscá-lo e o trará à força. Ulisses é sincero ao dizer que tem namorada e nem sabe se o filho é dele. Alessandro, furioso, não se importa, só exige que ele volte imediatamente. Alessandro pergunta a Mateu qual o nome da namorada de Ulisses e o rapaz responde que ele estava atrás de uma moça chamada Sandra. Alessandro encontra uma foto de Sandra no celular de Mateu e pergunta por que ele tem uma foto de Maria José. Mateu, surpreso, responde que aquela moça é Sandra. Ulisses liga para Sandra e pede para encontrá-la. Depois, Alessandro, intrigado, mostra a foto de Sandra para Fernando, que também estranha a semelhança com Maria José. Alessandro pensa que seja outra armação de Bruno para os prejudicar. Na capital, Ulisses e Sandra dormiram juntos. Ela reclama pelo abandono de Ulisses e ele responde que queria lhe dar uma lição porque fica muito agressiva pelas drogas. Sandra se queixa que sua mãe lhe dá tudo menos carinho, pois só se importa com os homens e só a procura porque não quer que seu avô a deserde. Ulisses a aconselha a ser inteligente para ficar com todo o dinheiro do avô e voltar para casa. Sandra não quer ir porque irrita a mãe e tem medo do padrasto. Além disso, vão perceber que ela é viciada. Ulisses diz que vai ajudá-la a largar as drogas e depois voltarão juntos para casa porque nunca deixou de gostar dela. Fernando chega a suspeitar de que a foto de Sandra seja uma montagem. Alessandro não entende porque Ulisses mandou o amigo procurar essa moça e como conseguiu encontrar uma mulher tão parecida com Maria José em outra cidade. Fernando sugere ir impressionar Mateu, mas chegando ao apartamento, ninguém atende.
Fernando pergunta a Alessandro o que ele sabe de Pedro e sua família, e ele fica pensativo. Maria José não abre a porta para Bruno, mas mesmo assim ele volta a avisar que se ela não ficar do seu lado, vai mandar Pedro para a cadeia. Maria José acha que Bruno não tem provas e se recusa a voltar a cair em suas chantagens. Bruno afirma que vai cumprir a promessa. Ezequiel vem perguntar se Bruno quer alguma coisa e o rapaz joga a bandeja do mordomo, o chamando de intrometido. Bruno desce as escadas e dá de cara com Alessandro, que pergunta quem é Sandra. Bruno responde que não sabe e Alessandro diz que seu amigo Ulisses a conhece. Bruno afirma que Ulisses não é seu amigo e sim de Roberto e também não sabe por que se interessaria nesse assunto. Alessandro encontra Ezequiel recolhendo a bandeja e o mordomo não diz que foi Bruno. Sandra rouba o dinheiro de Ulisses enquanto ele dorme e foge. Durante a noite, Alessandro pergunta a Maria José se ela tem uma irmã gêmea e ela, sonolenta, responde que acha que não. Fernando apanha a Vitória para o passeio e Felipa faz questão que eles levem uma cesta com o almoço. Ezequiel pergunta a Felipa se Fernando está gostando de Vitória e ela desconversa o chamando de intrometido. Ao acordar de manhã, Ulisses percebe que Sandra o roubou e tenta ligar, mas ela não atende. Maura telefona avisando Alessandro sobre uma reunião na empresa e o convida para almoçar, mas ele não aceita. Maria José, enciumada, reclama e pede que Alessandro avise Maura para não ficar ligando para ele. Alessandro mostra a foto de Sandra para Roberto e explica que o nome dela é Sandra. Raquel chega, vê a foto e pergunta a Alessandro por que Maria José está vestida como uma prostituta. Alessandro conta que ela se chama Sandra e é namorada de Ulisses. Raquel fica furiosa, afirmando que Maria José está roubando Ulisses dela. Roberto leva a Raquel descontrolada e avisa Alessandro que conversarão mais tarde no escritório. Fernando e Vitória fazem um belo passeio no campo arqueológico. Alessandro visita a loja de Xuxo e Pedro e pede para conversar com Pedro a sós. Ele pergunta ao sogro se Maria José tem uma irmã gêmea, porque viu uma mulher idêntica a ela. Pedro responde que não e que Roberto já havia lhe falado dessa moça. Alessandro mostra a foto de Sandra a Pedro, mas ele continua negando. Depois, Pedro diz a Xuxo que não contou a verdade a Alessandro por medo de perder o amor das filhas por as ter enganado